Eu sou o Paulo Paiva, do Close-Up International. É um prazer compartilhar com vocês esse momento aqui no primeiro Combracan, promovido pelo IDBF e pelo EAD Plus. São sempre grandes oportunidades que a gente tem de analisar o mercado farmacêutico brasileiro e hoje a gente também vai fazer um mergulho sobre a nossa visão e os dados que a gente pode compartilhar atualmente a respeito do mercado de cannabis brasileiro. Olhando esse mercado, como é que a gente está olhando hoje? Mercado farmacêutico total. Em azul, farmácias, vermelho, hospitais, em cinza, outros. A gente vê a farmácia com 67% das vendas em valores reais, o hospital com 27% e os outros canais com 6,6%. O mercado vinha crescendo no ano, considerando 22 e 23 a 15,7%, mas quando a gente analisa exclusivamente o ano de 23, o crescimento médio está em 12,6%. A razão disso é que a não existência mais, ou a grande queda em termos de tratamento relacionados à epidemia de Covid e influenza, trouxeram o mercado para um patamar um pouco abaixo de crescimento, mas ainda assim um patamar de 12,6%. Em unidades, a gente vê o ano a 4% de crescimento e o year-to-date de janeiro a abril, 1% negativo. Novamente, a razão é a mesma, é a questão da epidemia que afetou muito o mercado em 22 e já não afeta mais agora durante o ano de 23. Quando a gente vai exclusivamente para o canal de farmácias, ou seja, as 96.500 farmácias do Brasil, a gente vê que 50% das vendas em reais estão com as grandes redes, 22,7% com independentes, 16,2% com associativista, e o restante vem com pequenas redes, o digital já com uma participação de praticamente 6% do total, e as médias redes. Quem mais cresce? Hoje, o crescimento de janeiro a abril está em 11,8%, a média de crescimento das grandes redes é 10,2%, da independente 10,9%, do associativismo 10%, das pequenas redes 17%, o digital e-commerce vem crescendo a 38,6% e as médias redes 5,2%. Novamente, do lado da unidade de janeiro a abril, a gente vê números negativos, principalmente porque a gente está comparando com janeiro a abril de 22, quando havia um impacto muito forte de Covid. Falando um pouco do cenário de projeção para o mercado farmacêutico, farmácia brasileiro daqui para frente. A nossa estimativa para o ano de 23 é um crescimento de 4,5% em unidades e 8,2% em valor, ou seja, a gente vai ver cada vez mais os meses de 23 substituindo os meses de 22, com números menores do que aqueles que a gente viu durante o ano de 22. Mas o mercado deve atingir 130 bilhões de reais até o final do ano em vendas e 7,9 bilhões de reais em unidades. Olhando agora, né, a visão do mercado de cannabis. No mundo, as vendas globais em 22 atingiram 35 bilhões de dólares, com um salto de 22% em relação às vendas de 2021. Os Estados Unidos já tem 38 estados hoje autorizando o uso recreativo e medicinal dos princípios ativos, e também a gente vê que 18 estados têm uso exclusivo para utilização medicinal. O Canadá, o uso medicinal vem legalizado desde 2001, com 264 mil pacientes já utilizando os princípios ativos de canabidiol. E na União Europeia já foi autorizado o uso a partir de 2019. Em Israel, o pioneirismo de estudos sobre efeitos de CBD no corpo humano, o mercado de cannabis medicinal mais desenvolvido fora da América Central, são 61 mil pacientes utilizando os princípios ativos aqui que a gente está descrevendo. Quando a gente analisa no mundo, a Alemanha permite, desde que tenha prescrição médica, a Austrália é legal a um nível federal, mas é necessário uma verificação de legislação a cada estado. A Áustria, somente por medicação e derivado de cannabis. Na Bélgica, somente medicação derivada de cannabis. No Brasil, é permitida a compra, importação e uso medicinal mediante prescrição e autorização com até 0,2% de THC. Ou seja, já existem aqui 43 países com autorização de uso de cannabis. Quando a gente dá mais uma analisada sobre o Brasil, aqui é uma lista não extensiva, já existem novos pontos, a gente já vê 16 produtos registrados no Brasil com distintos tipos de concentração e oferta. Por que isso? Porque cada um está posicionado dependendo de uma terapia ou de um processo prescritivo. Os acessos
são muito definidos para importação, judicialização, ou seja, aquilo que vai através da justiça para atender o acesso do paciente, associações de pacientes e farmácias e deliveries que têm aí incorporado cada vez mais presença dentro desse mercado. Em termos de prescrição, já existem 11.272 mil médicos prescritores de cannabis, principalmente em neurologia, pediatria, geriatria, psiquiatria, clínico geral, cardiologista e uma parcela de outros. O número de prescrições, quando a gente olha aqui, a gente vê que o neurologista tem 26% das prescrições e o psiquiatra tem 23%. E depois vem a pediatria, depois a geriatria, o clínico geral e o cardiologista. Esses são os grandes grupos prescritores de cannabis no Brasil. Para que está sendo prescrito? Dor crônica, 26%, Parkinson, 17,7%, ansiedade e insônia, 14,4%, depressão, 12,6%, epilepsia refratária, 10,9%, e depois vem autismo, esclerose, câncer, tremor essencial e outros tipos de prescrição. Para cada um deles tem um tipo de indicação que foi autorizado pela Anvisa, que estão descritos aqui dentro desse quadro. Como vocês vão ter acesso a esse material, vocês vão poder acessar e verificar o que a gente incorporou em termos de análise no quadro de indicação para cada enfermidade. Na prescrição por categoria, a gente tem 68 médicos de altíssima categoria, ou seja, autoprescritores, que tem uma média de prescrição de 72 prescrições. Esses são os médicos categoria 1. Os médicos de categoria 1 a 6 respondem por 85% das prescrições efetuadas no Brasil. Então, a gente está falando aqui que é este grupo aqui de médicos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, nós temos aproximadamente aqui 2.000 a 3.000 médicos prescritores que prescrevem 75% de todas as prescrições de cannabis estão oriundas desses médicos nas especialidades. A produtividade do neurologista é de 7,1 prescrições quando a gente está analisando o mercado total. E o neurologista tem 12,6 quando a gente analisa somente aquele grupo dos categorias 1 a 6, que são 75% do potencial prescritor. Este grupo é formado por neurologistas, geriatras, reumatologistas, psiquiatras, pediatras, ortopedistas, cardiologistas e clínicos gerais. E tem uma parcela aí de outros que incorpora as demais especialidades. Na avaliação das top 20 em termos de produtividade prescritiva, ou seja, de volume, nós temos o oncologista liderando esse volume, que são 15,7 prescrições por médico, em seguida os neurologistas, os hematologistas, os geriatras, os reumatologistas, psiquiatras, a gente está aqui, né? E vamos aí com uma queda em termos de volume de prescrição. Mas a quantidade de médicos, os médicos de maior volume prescritivo são os neurologistas e os psiquiatras, seguido aqui da pediatria, da geriatria, do ortopedista, do cardiologista, do clínico geral e do gineco. Quando a gente analisa a categoria por especialidade prescritiva, nós vemos que em categoria 1, nós temos psiquiatria, neurologia, pediatria, geriatria e outros. São 68 médicos autoprescritores, ou seja, categoria 1, ou seja, que tem 12,5% do total de prescrições que o mercado disponibiliza hoje, dentro daquele universo que a gente analisou de 11.272 médicos. 3.554 médicos são responsáveis por 72,5% das prescrições, ou seja, são esses grupos que estão dentro aqui dessas categorias de 1 a 6. 74% de todas as prescrições de cannabis saem desse grupo de médicos. Quando a gente verifica a localização geográfica, o Distrito Federal ele tem 86 prescrições para cada 100 mil habitantes e é o líder em termos de prescrição de cannabis no Brasil. Seguido do Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E isso vai decaindo à medida o Maranhão é o estado de menor volume prescritivo dentre todos aqueles que a gente analisou como os top 20, ou seja, os 20 maiores estados. Em termos de tamanho de mercado, né, a demanda em unidade já atingiu no último ano 170 mil unidades, com um crescimento de 391% em relação ao ano anterior. E em termos de valor, 118 milhões de reais. 55% disso está em farmácias, 40% está em hospitais e 4,4% em outros canais.
Em termos de evolução, a farmácia cresceu 186% na venda, o hospital 181% e outros canais 587%. Quando a gente avalia por subcanal, as grandes redes lideram tanto em unidades quanto em valores, 66% em unidades, 62% em valores, e tiveram um crescimento de 455% em unidades em relação ao ano anterior e 185% em valor. Em seguida vem as independentes, seguido do associativista. Quando a gente analisa o canal hospitalar, o hospital público estadual tem 63% das unidades e 67% do valor. 47 milhões de reais é a comercialização total em valores de cannabis dentro do hospital, com 26 mil unidades. Em termos de representatividade por região, o Sudeste lidera com 52% do valor total dos 170 mil unidades, em seguida do Sul, seguido do Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte. Vejam que entre o Sul e o Nordeste, nesse caso, há uma diferença gritante em relação ao mercado farmacêutico. O mercado farmacêutico no Nordeste é 23% da venda de medicamentos, e no caso aqui do Nordeste, a venda é 9,5% no Nordeste e 32% no Sul, enquanto o Sul, para o mercado farmacêutico de medicamentos tradicionais, é de 21% de participação. A demanda de canabidiol, né, para o mercado de alto custo, ou seja, aquilo que é delivery e mercados de produtos de custo alto, a gente fala de 439 unidades no ano, em termos com crescimento de 128%, e em valores, a gente está falando aqui em número de prescritores, na verdade, são 98 prescritores que estão dentro daqueles 3.500. Em termos de quantidade por UF, São Paulo é o estado de destaque para prescrição e venda através de canais de digital e canais de e-commerce. Em termos de projeção, a gente está projetando aqui unidades, somente farmácias, então a gente entende que hoje, né, nós estamos aqui falando de 140, 2023 a gente já deve estar chegando a 250, praticamente 250 mil unidades, chegando a 2027 com um valor de 647 mil unidades vendidas em farmácias, ou seja, um crescimento aí ano a ano em termos de 22 para 23, 76%, 23 para 24, de 42%, para 25, 29%, para 2026, 22%, para 2027, 18%, com uma ampliação de 139% de crescimento das unidades de cannabis dentro da farmácia. E isso com uma visão conservadora. Quando a gente olha uma visão mais agressiva, nós vemos esse número em dobro, ou seja, aproximando-se aí de 300%. Esse era o conteúdo que a gente tinha para compartilhar com vocês. É um mercado ainda que tem sido bastante analisado, bastante estudado. Existem várias questões regulatórias que ainda impactam esse mercado e a Anvisa está constantemente atualizando tudo isso. O importante é que a gente continue garantindo acesso, que a gente continue criando processos de acesso a essa medicação para os pacientes, logicamente com toda a segurança necessária. Foi um prazer participar com vocês. Parabéns aqui ao Combracam por abrir esse assunto de forma mais ampla e estamos aqui à disposição. Se vocês tiverem dúvidas ou algum tipo de necessidade, procurem o Close-Up, que a gente hoje já tem bastante experiência em análise desse mercado de cannabis. Um prazer, um abraço para vocês e até logo.